O ensino bíblico a respeito do santuário celestial nem sempre foi plenamente compreendido. Os primeiros adventistas mileritas aceitaram a interpretação popular de que o santuário de Daniel 8,14 era a terra. Com isso, concluíram erroneamente que o nosso planeta seria purificado pelo fogo na segunda vinda de Cristo entre 1843 e 1844. Infelizmente, após o grande desapontamento de 1844, muitos ex-mileritas passaram a defender diversas explicações equivocadas sobre o que teria acontecido naquela data. Alguns pensaram que havia errado a data da volta de Jesus e assim definiram novas datas para esse evento. Mas esse movimento acabou desaparecendo. Outros adotaram uma interpretação mais simbólica de Daniel 8,14, que Jesus havia retornado em sentido espiritual e não fisicamente, ou que o juízo tinha ocorrido em apenas um dia, em vez de ser o juízo que começou em 1844 e continuará até pouco antes do retorno de Cristo. Tá, vamos fazer a nossa primeira parada, então, para a observação. Tudo que a lição veio trazendo até chegar nas últimas 3 frases estava correto. Aconteceram isso mesmo, foram situações que aconteceram ali, que o pessoal se desapontou. Por quê? Principalmente o principal que não está sendo relatado aqui. Não se pode calcular a volta de Cristo, foi errado. E outra coisa, o cálculo também estava errado. Agora, você afirmar que eles não tinham levado em conta que o juízo começou em 1844 e continuará até pouco antes do retorno de Cristo, isso não é bíblico. Aonde que isso está na Bíblia? Eu desafio qualquer um me mostrar isso na Bíblia, ok? Não existe juízo acontecendo no céu neste momento. E nem depois de 1844. Aliás, já ficou mais do que provado de que em 1844 não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque Cristo não passou do Santo para o Santíssimo em 1844. Ele adentrou neste lugar assim que ele ascendeu aos céus. Aliás, Guilherme Miller sabia disso. Guilherme Miller pregava isso. E esse foi um dos motivos pelo qual o fez não seguir com a nova interpretação da Igreja Adventista. O que aconteceu também, para que tivessem várias ramificações para tentar descobrir o que tinha ocorrido, é que alguns definiam, estudavam sobre a purificação do santuário, referência do dia da expiação, então especularam, olha, mais um ano Jesus volta. O próprio Guilherme Miller tinha marcado para 1843 e depois ele remarcou para 1844, acreditando que esse seria o ano em que Cristo faria essa expiação final ali dentro do lugar santíssimo. Porém, também, Hiram Edson, quando ele teve essa sinapse, muitos dizem que foi uma visão, mas ele mesmo não estava muito certo disto, quando ele disse que teve essa sinapse, que ele tentou dizer que compreendeu o que aconteceu, na mentalidade dele, ele viu Jesus passando do Santo para o Santíssimo naquela data, mas ele tinha a convicção e a certeza que Jesus sairia depois daquele ano. Então ele acreditava que Jesus voltaria um ano depois, no caso, 1845. Ok? Tudo isso apontando para os rituais das festas que aconteciam dentre o povo judaico. Então é importante de você observar isso. Agora, nós batermos o martelo e dizer que o juízo se iniciou em 1844, precisa de base. Precisa de base. Quando nós vamos calcular, fazer esse cálculo que a Igreja Adventista traz a respeito das 2.300 tardes e manhãs, nós encontramos vários equívocos. Vários equívocos. O primeiro deles está na própria palavra de Deus, que aponta alguns requisitos para que essa purificação se concretize. E não é se inicie, ok? A purificação do santuário vai se concretizar quando a data chegar no seu limite. Aliás, a pergunta foi feita lá em Daniel. Vou abrir a Bíblia aqui para nós e nós iremos entender o que eu estou querendo trazer para vocês. A pergunta foi feita
lá em Daniel 8:13. Por que só botaram 8:14 aqui? Porque não conseguem responder Daniel 8:13? Será que é por isso? Ou porque não interessa para a interpretação da igreja? Nós estamos estudando a Bíblia, nós precisamos responder tudo o que está sendo dito. E lá em Daniel 8:13 vai dizer: depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário interrompido e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando tudo isso vai acontecer? E a resposta vem no versículo 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então existem eventos para acontecer. Por isso que essa profecia não se concretizou. Por isso que Jesus tanto não voltou, como o Guilherme Miller tinha calculado, como não aconteceu nada. Por quê? Aonde que está estes eventos acontecendo naquela época? Que santuário estava sendo pisoteado naquela época? Quais exércitos estavam sendo pisados naquela época? Qual sacrifício diário estava sendo interrompido naquela época? São perguntas que você, adventista, precisa responder. Qual transgressão assoladora estava sendo implementada naquela época? Se você tiver essas respostas, você sim consegue ter uma base do cumprimento dessa profecia. E, aliás, a profecia coloca um tempo limite. E uma pergunta: até quando dura? Tudo isso que eu falei, até quando? E ele diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Purificado do quê? Disso tudo que está acontecendo. Dessa transgressão assoladora, sendo purificado desses sacrifícios diários interrompidos e o exército que está sendo pisado. Então, precisa ser purificado. Quanto tempo vai acontecer isso? Até 2.300 tardes e manhãs. Até. Não é assim, ó. A partir de. Não, é até. E a igreja usa a partir de. Olha só, a igreja substituiu o até por a partir de. E aí fez um cálculo, como 1844 não aconteceu nada, vamos colocar então a data da purificação do santuário em 1844. Ok, então está purificado, correto? Se vocês colocaram essa data em 1844, já está purificado. Mas a pergunta que fica é: cadê Jesus Cristo? Por que, Wagner, cadê Jesus Cristo? Bom, porque a mentalidade de Guilherme Miller era óbvia. Ele estava errado em fazer o cálculo? Estava. Estava errado em calcular a volta de Cristo? Estava. Mas ele estava certo num aspecto. Ele estava entendendo que Cristo, tendo subido aos céus, assim que ele ascendeu, a sua volta seria a saída dele do lugar santíssimo e não a entrada. Esse foi o motivo pelo qual fez Guilherme Miller não aceitar de maneira nenhuma o juízo investigativo. Vocês estão entendendo? E isso, se eu contar para uma criança, ela vai entender. Uma criança vai conseguir entender quando a gente coloca até quando. Ela vai responder até quando. Agora eu vou perguntar para você, adventista, que ainda acredita que a purificação se iniciou em 1844. Até quando? Você não vai conseguir me responder até quando. Por quê? Porque a profecia já colocou o limite. E o limite você está usando como start. E esse é um problema. Qualquer teólogo vai te dizer que isso é um problema e é uma aberração teológica. Fora os outros motivos. Fora os outros, porém, dessa doutrina, deste problema. Quais outros, porém? Bom, a Igreja Adventista usa um juízo que se iniciará, que se iniciou em 1844, um juízo no céu. Porém, não é isso que a Bíblia diz. Se a gente voltar uma casinha a mais, um capítulo, em Daniel 7, vai dizer assim. Primeiramente, Daniel 7 vai tratar dos mesmos aspectos de Daniel 8, vai colocar um tempo aqui também, determinado, e ele vai dizer de quando que se inicia o juízo. Olha só que interessante. Eu vou adiantar, você pode ler todo o capítulo, mas eu vou adiantar para a gente ganhar tempo, até o versículo 21. O que vai falar no versículo 21? Será que tem alguma comparação com Daniel 8? Veja você mesmo.
Eu estava olhando, eis que um chifre pequeno fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Opa, já apareceu o mesmo elemento que estava sendo descrito no versículo 13 de Daniel 8. Chifre pequeno, né? Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos do Altíssimo receberam o reino. Bom, o texto já está nos apontando que o chifre prevalece até, olha o até aqui novamente, até um determinado tempo. Concorda comigo? Tá, mas que tempo é esse? Eu preciso encaixar, então, as 2.300 tardes manhãs dentro deste tempo. Ponto. Esse é o ponto base para nós entendermos a profecia. Eu vou avançar no ponto principal para você entender sobre esse juízo. Esse chifre pequeno, no versículo 25, diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, o que nós estamos vendo aqui? Uma abominação. E a gente está vendo as estrelas, o exército sendo pisado, é o mesmo aspecto. Mas aqui está dando um tempo determinado, que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quanto tempo é isso? 3 anos e meio. Então você pode ter certeza que quando surgir o chifre pequeno, ele vai estar ali alinhado para fazer toda a sua função, tudo que está determinado de que ele faça por 3 anos e meio. Tá, mas e com relação ao julgamento que você falou? Olha o texto apontando aqui. Depois que a gente lê o versículo 5, dizendo do tempo determinado, a gente primeiramente precisa tratar desse tempo, 3 anos e meio, referência ao tempo dos sacrifícios interrompidos. A gente vai ver isso mais para frente. Mas diz assim, ó, depois deste tempo, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio e para o destruir e consumir até o fim. E o reino e domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E esse reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, o tempo do julgamento é depois, não é antes. Por isso que se enquadra perfeitamente na profecia das 2.300 tardes e manhãs. Por quê? Porque quando o tempo, quando esse até se concretizar das 2.300 tardes e manhãs, Jesus Cristo vem e faz justiça aos santos. É realmente a representação do sumo sacerdote saindo do lugar santíssimo para vir aqui para essa terra, para habitar com os homens, para estender esse tabernáculo com os homens e para fazer justiça aos santos. Então se assentará o juízo para tirar o domínio destes exércitos até o fim. Outra comparação a gente vê também em Daniel 2, quando a gente vê a estátua de Nabucodonosor e ele pede aquela revelação para Daniel, e Daniel diz para ele, né? Olha só que interessante. No versículo 34 diz assim, ó, quando eu estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Opa, a mesma referência que está contida lá em Daniel 8, que fala que esse personagem seria destruído sem auxílio de mãos. É a mesma coisa. Mesma conexão. Deus ele faz a conexão para que você entenda. E diz assim, essa pedra fere os pés da estátua, né, pelos pés, e ele esmiuça todos aqueles reinos. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, prata, ouro, e os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Olha só que interessante. É exatamente o tempo em que todos os domínios aqui desta terra serão destruídos e os santos receberão o reino.